Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e seja Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, alhamdulillah, que Allah nos concedeu viver, né, até chegar até quase o final do Ramadã. Sem dúvida, essa é uma grande bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. O mês de Ramadã, um mês tão abençoado, no qual nós conseguimos as bênçãos de Allah, conseguimos aquilo que nós mais procuramos, que é a satisfação de Allah e a busca do paraíso e a salvação do fogo do inferno. E tudo isso nós encontramos esse mês abençoado para aquele que se esforçar em conseguir seu objetivo, né? E alhamdulillah que ainda nós temos alguns dias do Ramadã, e esses dias são os mais importantes, e muitas pessoas diminuem o ritmo nesses últimos dias, mas a verdade é que nós devemos aumentar nosso ritmo de adoração a Allah, recordar mais ainda a Allah e fazer mais súplicas ainda nesses últimos dias, porque eles são ainda mais abençoados, porque num deles pode estar a tão esperada noite do decreto. Nós ainda temos 2 noites ímpares, a noite 27 e a noite 29, e temos outros dias também que pode, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a noite do decreto se encontra em uma dessas 10 noites, as últimas 10 noites do Ramadã. Então nós devemos buscar, nesses dias restantes, essa noite, porque nós não sabemos se ela já passou ou não ainda. E nós falamos na aula passada a respeito das virtudes dessa noite, então nós devemos seguir nos esforçando para conseguir o nosso objetivo, para, inshallah, podemos ir para a nossa oração do Eid, estando escrito dentro daqueles salvos de fogo do inferno, né, e aqueles que Allah está satisfeito com eles e com seu esforço. E na nossa aula de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o Eid, né, que nós estamos nos aproximando do dia do Eid, e muitas pessoas ainda não sabem, né, como é o ritual do Eid, né, o que nós devemos fazer, como nós nos prepararmos para esse dia, né, e como é, quais são as ações que são sunnah desse dia abençoado. Vejamos que antes disso, né, nós precisamos lembrar que existe algo no final do Ramadã que nós não podemos esquecer, que se chama Zakat al-Fitr. O que é o Zakat al-Fitr? É uma caridade que é feita antes de encerrar o Ramadã, deve ser feito antes da oração do Eid, e que é feito por cada pessoa, cada muçulmano deve pagar esse Zakat al-Fitr. O que seria esse Zakat al-Fitr? É uma caridade em forma de alimento básico, que é dado do muçulmano para um muçulmano necessitado. Isso é dado por cada integrante muçulmano da família. Então, não é só referente aos adultos, né, ou às pessoas que fazem jejum, mas também pelas crianças pequenas. Cada indivíduo da família muçulmana deve ser contabilizado o Zakat al-Fitr dele para ser dado em caridade. Como é feito o Zakat al-Fitr? Primeiro, ele deve ser entregue nos últimos momentos do Ramadã. Quando? A partir da noite 28 do Ramadã até o momento da oração do Eid. Depois da oração do Eid já não é válido. Então ele deve ser dado até antes da oração do Eid. E a partir da noite 28 de Ramadã. Antes disso também não é válido. Ele deve ser no final, bem no final do Ramadã. A noite 28 seria a noite de terça-feira, né? Terça-feira à noite já começa a ser a noite 28, né, do Ramadã. Então nós já podemos tirar o Zakat al-Fitr, já podemos pagar esse Zakat al-Fitr. Muitas pessoas, principalmente aqui no Ocidente, eles falam em pagar o Zakat al-Fitr em dinheiro, né? A sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é pagar em alimento. Porque o objetivo é que as pessoas no dia do Eid, né, as pessoas no dia do Eid, que é o dia de comer e beber, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, é que as pessoas tenham o que quebrar o jejum. Tenham alimentos para quebrar o jejum. Na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os alimentos básicos que eles utilizavam, né, era
as tâmaras, a cevada, as passas, o iogurte seco. Isso era o alimento comum naquela época, naquela região. Então, eles tiravam o zakat al-fitr desses alimentos. Mas, segundo os sábios, nós podemos utilizar qualquer alimento básico da nossa região. Então, digamos que aqui no Brasil um alimento básico seja o arroz e feijão, digamos assim, nós podemos dar em caridade, né, pagar o zakat al-fitr nesses alimentos. Mas pode ser dado em qualquer alimento básico. Trigo, milho, arroz, feijão, lentilhas, macarrão, carne, assim por diante. Qual é a quantidade que deve ser dada por pessoa? Né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagava por pessoa, né? Era pago, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'a. E o sa'a é uma medida que, se nós fôssemos traduzir para agora, seriam 4 mãos fechadas, né, de alimento, que daria o equivalente a 3 quilos de alimento por pessoa. Então, cada pessoa deve pagar seu zakat al-fitr em 3 quilos de alimento. Né? Digamos que numa família tenha 4 integrantes, eles vão pagar 12 quilos de alimento para um muçulmano necessitado. Alguns locais, as mesquitas, elas reúnem esses zakat, né, e distribuem para os muçulmanos pobres. Mas o melhor a ser feito é de dar diretamente para o muçulmano necessitado. Quem deve pagar o zakat al-fitr? Todos os muçulmanos, exceto aquele que não tenha essa quantidade de alimento para comer. Se o muçulmano não tem que comer, né, e não tem esse básico para ele poder se alimentar, então ele não é obrigatório a ele que ele pague o zakat al-fitr. Mas, se ele tem condições, ele deve pagar 3 quilos de alimento por integrante da família a um muçulmano pobre para que ele possa fazer o seu Eid, né, para ele poder se alimentar no Eid. Então, esse é um ponto muito importante que nós não podemos esquecer. Né? Deve ser dado a partir da noite 28 do Ramadã até antes do Salat al-Eid. Isso, segundo alguns ditos, é feito para purificar também o nosso jejum. Tudo aquilo que nós podemos ter errado durante o Ramadã ou errado durante o nosso jejum, né? Como, por exemplo, a pessoa que cometeu algum haram durante o jejum, ou a pessoa que fez alguma coisa errada durante o Ramadã, né? Isso é uma expiação também para os erros que ele pode ter feito. Claro que não os erros do jejum em si, né? Por exemplo, a pessoa que comeu deliberadamente no jejum. Mas digamos alguma pessoa que fez fofoca, por exemplo, durante o Ramadã, né? Isso é haram. Então, nesse caso, acaba sendo uma expiação para tudo aquilo que nós fizemos durante o Ramadã que possa ter diminuído a recompensa do nosso jejum. Então, em primeiro lugar, é para que as pessoas possam ter com o que comemorar o jejum, as pessoas mais necessitadas, e também para purificar o nosso jejum de todo o erro que nós possamos ter cometido. Quais são as sunnas que são comuns ou que foram feitas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia do Eid? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a oração do Eid é uma obrigação. Né? Os sábios, eles concordam unanimemente que a oração do Eid é prescrita no Islã, né? E alguns dizem que é sunna e outros dizem que é uma obrigação individual. Ou seja, quem não fizer isso é um pecado. E isso por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ordenou que até mesmo as mulheres, né, que normalmente não é obrigatório para que elas vão até a mesquita, inclusive as mulheres menstruadas, né, que elas vão até o Salat al-Eid, né, e participem com os muçulmanos desse ritual. Então, claro, não é permitido que a mulher menstruada, no caso, que ela reze a oração do Eid, mas ela deve estar, né, no local, escutar o sermão junto com os muçulmanos e comemorar junto com os muçulmanos. Então, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou, inclusive as mulheres, que não é obrigatório a elas, a oração na mesquita fossem para o Eid, então os sábios entendem que é uma obrigação individual de cada muçulmano ir à oração do Eid e comemorar junto com os muçulmanos, né?
Claro que isso é a regra para aqueles que não tenham dificuldade de ir até a mesquita para fazer a oração do Eid. Digamos que alguma pessoa more muito longe e seja muito dificultoso para ele ir, então, já Allah, essa pessoa não tem pecado nisso. Mas se ela tiver condições de ir, então que ela participe junto com os muçulmanos. Lembrando que o Eid, né, nós temos dois rituais, duas festividades, né, no ano. São dois Eid, o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha, né, que são as duas festividades do Islã. Então, essas são as nossas festividades que nós devemos comemorar. Muitas pessoas se apegam a datas fúteis, né, se apegam a aniversários, se apegam a outras datas que são haram, dia dos pais, dia das mães, outras datas que não tem nem fundamento dentro do Islã, e comemoram com toda satisfação, digamos assim, né? E são datas que não tem nenhum delil, não tem nenhum fundamento no Islã para que sejam comemoradas. Essas duas datas, o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha, são duas datas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou comemorar. São dos símbolos do Islã. Então nós devemos praticar esses símbolos, né, com fervor, praticar os símbolos do Islã com fervor. Essas são as datas que nós devemos comemorar. E a nossa comemoração no Islã é com obediência a Allah. Diferentemente das outras nações que comemoram desobedecendo a Allah, comemoram bebendo, comemoram dançando, comemoram cantando, nós comemoramos rezando, nós comemoramos com tudo aquilo que é halal, né? Da maneira que Allah esteja satisfeito conosco. Então, lembrando que o Eid é a festividade dos muçulmanos. Essa data, sim, nós devemos incentivar nossos filhos a comemorarem, incentivar nossa família a comemorar, incentivar a nossa família a sentir o clima do Eid, né? Porque muitas vezes nós que moramos no Ocidente, né, nós acabamos nos deixando levar, que aqui não comemoram, né, e levamos como uma data comum. Mas não, nós devemos entender que o Eid, essa é a nossa festividade, a festividade dos muçulmanos. Em qualquer lugar que nós estejamos, devemos fazer com que esse dia seja uma festividade. Então, no Islã, nós começamos a festividade adorando a Allah. Então, por isso que a maneira de comemorar o Eid, a principal maneira de comemorar o Eid, é com a oração. Existe uma oração específica, né, que se chama Salat al-Eid, a oração do Eid. Como ela é feita? Elas são 2 rak'at, ela é pouco diferente das demais orações, são 2 genuflexões, só que em cada uma, quando nós dizemos Allahu Akbar para iniciar a oração e começamos a Fatiha, né? Nessa maneira, na oração do Eid, não, nós falamos 7 vezes Allahu Akbar antes de começar a Fatiha. Isso na primeira rak'at. Nós dizemos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, até completar 7 vezes. Logo, recitamos a Fatiha. Logo, o Sheikh recita mais uma sura, encerra a rak'at, né? Faz a genuflexão, faz a prostração, volta e faz mais 5 vezes o takbir, 5 vezes o Allahu Akbar, fala a Fatiha, mais uma sura e encerra a oração. Essa é a oração do Eid. 7 takbirat, 7 Allahu Akbar na primeira rak'ah e 5 Allahu Akbar na segunda rak'ah, né? E depois da oração existe a khutbah do Eid, que é um sermão do Eid, no qual o Sheikh faz um pequeno sermão, exortando as pessoas a se reconciliarem, as pessoas a comemorarem de uma maneira halal, né? As pessoas não cometerem haram nesse dia, e assim por diante. Então, esse seria em resumo a oração do Eid. Né? Então, como eu disse, obrigatório a todo aquele que tiver condições de ir, inclusive as mulheres e as mulheres menstruadas, né? Que possam ir e fiquem num local separado da oração, já que elas não fazem a oração. A oração do Eid também é feita logo após o Fajr, né? Ou logo após o nascer do sol. Depois que nasce o sol, nós temos o horário para fazer a oração do Eid. Então, normalmente, eles fazem entre o horário do nascer do sol, depois do nascer do sol, até o horário da oração do Zuhr. Esse é o horário que pode ser feito a oração do Eid. Qual é a sunna que nós devemos fazer antes de sair para a oração do Eid?
A primeira coisa era a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer um banho completo antes de sair para a oração do Eid. Um banho completo, né? Não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Depois, a segunda sunna é que a pessoa coma algo antes de sair para rezar a oração do Eid al-Fitr. No caso da oração do Eid al-Fitr, que é o Eid logo após o Ramadã, nós comemos em casa uma tâmara, ou um copo d'água, ou qualquer coisa para quebrar o jejum, e logo vamos para a mesquita fazer a oração. No caso do Eid al-Adha, que é o Eid logo que acontece durante o Hajj, nesse Eid nós quebramos o jejum depois, nós ficamos em jejum, fazemos a oração do Eid al-Adha, e logo após a oração nós quebramos o nosso jejum. Então, é da sunna desse Eid que nós possamos comer uma tâmara, ou um copo d'água, ou qualquer coisa que nós possamos comer antes de ir para a oração do Eid. A sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que ele comia um número ímpar de tâmaras antes de sair. Se não tinha tâmara, ele tomava água. Né? Então, ou comia uma tâmara, ou comia 3, ou comia 5, número ímpar. Isso é altamente recomendável, por quê? Porque é uma maneira de enfatizar o fato de que é proibido jejuar nesse dia. Né? Que o Eid é um dia de comemoração, é um dia de comer e beber do halal. Então, nós já acordamos, né? Quebramos nosso jejum antes de sair para a oração do Eid, né? Para mostrar e enfatizar esse ato de que acabou o jejum. Outra sunna, que é das maiores sunnas do dia do Eid, é o takbir. Takbir é o engrandecer a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou isso no Corão ao dizer: e fê-lo para que integreis o número prescrito e para que magnifiqueis a Allah, porque vos guiou, e para ser desagradecidos. Então, do mais recomendável no Eid é que a pessoa, a partir da noite do Eid, assim que faz a oração do Maghrib, no último dia de Ramadã, então as pessoas já começam a fazer o takbir até após a oração do Eid. Então, da noite do Eid até após a oração, fazer o takbir. Então, os sahaba costumavam sair de casa, né, já recitando o takbir durante todo o caminho, enquanto eles iam para a oração do Eid. Outra questão é que na noite anterior também fazem os takbir, né, fazem a glorificação a Allah, né, até antes de fazer a oração do Eid. Como é feito esse takbir? Como é feito? É dizendo Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Essa é a maneira de fazer o takbir. Allah é o maior, não há divindade além de Allah, Allah é maior, e a Allah são todos os louvores. Então, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Então, a pessoa recitar esse takbir diversas vezes, repetidas vezes, desde a noite do Eid até ele ir até o momento da oração do Eid. Outra sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dos sahaba é se felicitar uns aos outros após a oração do Eid. Né? Então, felicitar uns aos outros pela ocasião do Eid. Então, nós podemos dizer, como diziam os sahaba, Taqabbal Allah minna wa minkum, que Allah aceite de nós e de vós as boas ações. Ou então nós podemos dizer Eid Mubarak, ou qualquer outro tipo de felicitação pelo Eid. Mas a melhor maneira de felicitar nossos irmãos nesse dia é dizendo Taqabbal Allah minna wa minkum, que Allah aceite de nós e de vós as boas ações. Então, os sahaba costumavam fazer isso. Então, sem dúvida, é uma grande sunna que nós possamos fazer o mesmo que eles faziam. Outra questão é que nós devemos ir para a oração do Eid com as melhores vestes que nós temos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre colocava a sua melhor vestimenta para ir para a oração do Eid. A mesma coisa os sahaba, né? Então, os sahaba costumavam usar as melhores roupas que eles tinham no Eid. Só um detalhe é que as mulheres
né, não podem sair adornadas. Elas podem usar umas roupas boas, roupas que estejam limpas, né? Devem ser limpas, que sejam bonitas, mas que não sejam adornadas. Né? Então, é haram para as mulheres mostrarem seus adornos aos homens. Então, quando ela vai para a mesquita, ela não deve sair perfumada, não deve sair maquiada, porque o propósito no qual ela está indo para a mesquita é a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ir ao Eid, né, com as melhores vestimentas que tem, mas sem se adornar para não chamar a atenção dos homens. Então, com relação aos homens, é bom que eles usem as melhores roupas que eles tenham, usem perfume, se adornem, e as mulheres que evitem se adornar, né, e se perfumar para ir para o Eid, mas que usem as melhores vestimentas que tenham. Outra questão é que provavelmente nós não temos ainda a confirmação, mas provavelmente esse Eid vai cair numa Jum'ah, vai cair numa sexta-feira. Então, quando cai o Eid numa sexta-feira, no mesmo dia, né, a sexta-feira já é um Eid. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que os muçulmanos têm 3 Eid, 2 anuais e um semanal, que seria a sexta-feira. Quando coincide a sexta-feira com o Eid, então deve ser realizada da seguinte maneira: é feita a oração de Eid, normalmente, pela manhã, e também é feita a oração do Jum'ah, a oração de sexta-feira. Mas é obrigatório, né, que a pessoa vá a uma dessas orações. Então, digamos que a pessoa foi para a oração do Eid, se ela não puder ir para a oração do Jum'ah, não tem problema, a pessoa pode rezar o Zuhr normal. Né? Não precisa ir à mesquita para rezar o Jum'ah. Mas, quem puder fazer os dois é melhor ainda. Né? Mas, se uma pessoa vai na oração do Eid, já é válido como a oração do Jum'ah também. Então, não é necessário que ele retorne para a oração do Jum'ah, mas, sem dúvida, sempre será melhor se ele puder fazer os dois. Outra sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que sempre que ele ia, né, para a oração do Eid, ele ia por uma rota e retornava por outra. Né? Então, ele costumava variar a rota pela qual ele ia para a mesquita. Então, se ele foi por um caminho para a oração, quando ele voltava, ele pegava outro caminho. E isso tem vários objetivos. Entre eles, o primeiro é que a terra vai testemunhar por essa pessoa, né, que está indo para a oração do Eid. A terra na qual nós caminhamos para ir à obediência a Allah vai testemunhar a nosso favor no dia da ressurreição. Então, nós pegamos 2 rotas diferentes, justamente para que as 2 rotas possam testemunhar a nosso favor no dia do juízo final. Outra questão é para manifestar os símbolos do Islã, né, em ambas as rotas. Mostrar às pessoas, né, através da recordação a Allah, através da nossa passagem por ali, que nós muçulmanos estamos comemorando o nosso dia, que esse dia é um dia importante para nós, e nós devemos fazer com que esse dia realmente seja manifestado, né, como um dia importante para todos nós muçulmanos. Então, subhanallah, outra questão é que nós passamos por 2 rotas a fim de encontrar todos os nossos irmãos e possamos cumprimentar a todos eles pela ocasião do Eid. Então, subhanallah, irmãos, essas são as sunnas, ou os rituais, né, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava fazer no dia do Eid. Né? E da mesma maneira, irmãos, lembramos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o jejuador tem 2 felicidades, quando ele quebra o jejum, né, e quando ele se encontra com Allah. Então, ao quebrar o jejum, sem dúvida é no dia do Eid, né, quando nós encerramos o nosso mês de Ramadã, e sem dúvida é uma grande satisfação para o crente, quando ele consegue cumprir com uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, principalmente quando ele se esforça ao máximo durante esse mês para conseguir a satisfação de Allah. Nesse dia, Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com seus servos. E Allah subhanahu wa ta'ala elogia seus servos perante os anjos, dizendo: olhem esses meus servos que jejuaram e oraram por mim. Testemunhem que eles vão voltar para suas casas perdoados. Então, subhanallah, o dia do Eid é dos melhores dias, né, do ano, e nós devemos aproveitar esse dia e comemorar da melhor maneira possível, da obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, comemorar de maneira virtuosa,
né, obedecendo a Allah, não utilizando esse dia para desobedecer a Allah e cometer atos proibidos. Né? Então, lembrando que esse dia é um dia no qual nós adoramos a Allah e nós devemos manifestar os símbolos do Islã. Né? Então, inclusive, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão que aqueles que manifestam os símbolos de Allah, né, os símbolos do Islã, são aqueles que têm temor no coração. Então, nós devemos demonstrar nosso orgulho de pertencer a uma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nosso orgulho de pertencer a uma do Islã, né? Então, muitas vezes nós vemos os incrédulos se vangloriam pelas suas festividades, sendo que nelas só tem idolatria, só tem pecado e só tem depravação. E nós temos muito mais direito de nos orgulharmos das nossas festividades, porque nossas festividades estão de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu e de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito. Então, orgulhem-se desse dia, manifestem os símbolos do Islã, orgulhem-se do Islã, irmãos, se orgulhem do Islã. Não é porque nós estamos no Ocidente e que somos em minoria que nós não devemos manifestar o nosso orgulho na nossa religião e o orgulho de pertencer a essa nação que adora Allah subhanahu wa ta'ala. A essa nação que é a única nação no mundo que adora sinceramente a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos, eu desejo a todos que tenham um ótimo final de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós e encerre o Ramadã estando satisfeito conosco, e que Allah subhanahu wa ta'ala encerre o Ramadã tendo nos escrito dentre os salvos do fogo do inferno, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita que nós possamos ir ao Salat al-Eid, a nossa oração do Eid, né? Tendo nossos pecados todos perdoados e estando iniciando uma página nova com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, louvado seja Allah, Senhor do Universo.